A jornalista Rosiane Carvalho hoje está aqui nos estúdios da Band News Difusora FM para que possamos trazer a informação e a análise para você que nos acompanha. Rosiane, muito bom dia para você. Oi, Rafael. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Rosiane, hoje o assunto, inevitavelmente, é a morte de Amazonino Mendes, 4 vezes governador do estado do Amazonas, 3 vezes prefeito da capital Manaus, fez parte do Congresso Nacional como senador da República, é de fato uma das maiores figuras políticas, uma das maiores figuras do estado do Amazonas, com reconhecimento nacional, já que tivemos aí entre as manifestações pela passagem de Amazonino, a manifestação do próprio presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de muitas outras, as casas institucionais, a Lean, a Câmara Municipal, o próprio Tribunal de Justiça, prefeito de Manaus, governador Wilson Lima, enfim. O que a gente traz de informação agora, Rose, para falar aqui sobre a passagem sobre a morte de Amazonino? Sim, como você colocou, várias manifestações, publicações nos principais espaços que tratam sobre política. Ontem mesmo, a Folha de São Paulo, que é um dos principais jornais do país e um dos principais na cobertura política, deu um espaço muito grande a respeito do registro da morte de Amazonino Mendes na sua home. A gente viu manifestações na internet de vários políticos. Ontem vocês aqui no plantão, na cobertura de 2 horas, você e a Tereza colocaram esse relato, leram várias manifestações das instituições. E aí a gente cita entre essas instituições a Universidade Federal do Amazonas, que é onde o ex-governador Amazonino Mendes se formou na Faculdade de Direito. Também a Universidade do Estado do Amazonas, que tem uma memória muito grande em relação a um dos principais atos dele como governante no Amazonas, que é a criação da Universidade do Estado do Amazonas, né? Teve manifestação também de outros governadores, além do próprio governador Wilson Lima, que participou ontem na programação da Band News Difusora e da Rádio Difusora. O governador do Pará, o Helder Barbalho, postou nas suas redes sociais, além do presidente Lula, que se colocou, né? O Helder Barbalho publicou pesar a respeito, uma foto dele com o Amazonino Mendes, com grande pesar que recebo hoje a notícia do falecimento do amigo Amazonino Mendes, reportando o Amazonino como amigo, ex-governador do Amazonas e que deixa um grande legado. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Rafael, o governador do Acre também fez manifestações em suas redes sociais a respeito da morte de Amazonino Mendes. Eu vou puxar aqui a manifestação do Gladson Cameli. Ele chama o Amazonino de seu Amazonino. Com profundo pesar, recebi a notícia da morte do seu Amazonino Mendes aos 83 anos, um grande amigo meu e de toda a minha família. E ele faz uma longa postagem ressaltando um dos principais feitos de Amazonino Mendes como governante no estado do Amazonas. Por todos esses dados e as manifestações que os ouvintes, a memória do eleitor também. Ontem eu conversei com várias pessoas que não são do meio político, mas têm memórias afetivas ou memórias das polêmicas, né, dos posicionamentos, das decisões polêmicas do Amazonino Mendes também como governante, todo mundo tratando esse respeito. Então, tudo isso reporta a todos nós um momento histórico que nós estamos vivendo, inclusive como jornalistas. Nós estamos falando do principal nome da política do estado do Amazonas, em função de todas as repercussões do período que ele ficou no poder e de tudo que ele tem em várias áreas. O seu legado na política, e aí quando a gente fala legado, a gente fala do resultado das ações dele. Para dentro dessas ações há uma série de possibilidades de análise, inclusive de críticas em relação a esse legado. Na educação, já citamos aqui a UEA, no meio ambiente, né? É o nome que distribui a motosserra, mas também é um nome que cria outros programas relacionados à possibilidade de estrutura de fiscalização que se tem no estado do Amazonas neste momento. Afinal de contas, era o governante. Nós temos um nome que tem o seu legado também na área da cultura, com todas as questões que são controversas, a relação dele com a segurança pública e também com a polícia militar e o resultado que se tem hoje deste componente. Então, como a gente falou ontem, por tanto tempo que ele passou na política, era impossível que o nome dele não estivesse associado a tudo que se tem nesse estado, de positivo e de negativo. Foi uma coisa que a gente comentou ontem também, né, com algumas das pessoas que nos deram entrevista aqui, porque a figura pública, e a que tem mais destaque ainda mais, né, ela tem essa questão de conviver com as críticas e conviver com a exaltação. Então a gente observa bastante isso, inclusive nos comentários que recebemos ontem,
durante a programação no WhatsApp, as pessoas, muitas se manifestando com pesar, muitas se manifestando com sentimento de pesar para a família mesmo, mas ao mesmo tempo algumas estavam elogiando e exaltando muitos feitos e outras também criticando alguns feitos, ou seja, é a figura pública de destaque, né? E não há como negar que Amazonino acredito eu, a maior figura pública de maior destaque do estado do Amazonas quando se fala em política, né? O doutor Flávio Pascarelli ontem, quando falou a respeito, e o doutor Flávio Pascarelli, ele próprio disse que tem uma relação pessoal com o Amazonino Mendes, de amizade, que estava muito pesada a tristeza, e a gente percebia isso na voz dele, mas ele disse que, quando eu fiz a pergunta sobre como ele avaliava a história do Amazonino e a história do estado do Amazonas, ele disse que o Amazonino é a própria história do Amazonas, porque ele é um personagem dessa história, e tudo que se tem no estado vai se entrelaçando com a própria história de vida e política de Amazonino Mendes, já que ele também se dedicou, a maior parte da vida dele à política, né? Às relações políticas, ao exercício da política